Salve, salve, queridos alunos do TR! Estamos aqui para mais uma aula caprichadíssima, especialíssima para você. Estamos aí no fechamento do nosso ano e eu achei por bem, uma das últimas temáticas a serem trabalhadas, nós falarmos um pouco a respeito de resiliência. Aliás, deixa eu falar para você, resiliência com certeza é algo que você deve ter adquirido, desenvolvido neste período em que nós estivemos em período de pandemia, onde nós vivemos essas mudanças na nossa sociedade, mudanças culturais, mudanças na forma de agir, lidar, ficar em casa, agir em sociedade, né? Cuidados redobrados em relação à higiene pessoal, a cuidados para não contaminação em virtude da pandemia, enfim, tudo isso com certeza te levou a ter mais resiliência. Agora, se você não sabe o que é resiliência, deve estar pensando, né? Mas como assim? O que é isso aí? Que negócio é este? Então, ó, eu separei aqui uma definição de resiliência para a gente conversar um pouquinho. Eu vou colocar esse sentido aqui, tá? Porque existe um sentido pela física, e pela física, você ainda não estudou ainda sobre este assunto, mas vai estudar principalmente no ensino médio. Então, em relação à física, quando se fala de resiliência, resiliência é a propriedade de alguns corpos, que esses corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Interessante, os corpos foram deformados, porque foram puxados elasticamente, né? E eles conseguem voltar a, vamos chamar isso de normalidade, mesmo após terem sofrido essa ação de deformação. No sentido que nós vamos conversar, a definição que aparece para mim aqui é assim, capacidade de se recobrar facilmente ou, não necessariamente facilmente, mas se adaptar à má sorte e às mudanças. Eu acho que todos nós concordamos que este período foi um período de grandes mudanças. Muitas coisas mudaram e não voltarão a ser de forma alguma como antes em virtude dessas mudanças, foram mudanças definitivas. Outras delas mudaram por um tempo e estão voltando ao que nós podemos chamar de normalidade agora, e a gente na verdade não tem perspectiva futura em relação a isso, a gente não sabe ainda quando acaba esse período de pandemia ou coisa desse tipo. Porém, eu quero deixar claro para você, resiliência, essa capacidade de se adaptar às mudanças, é uma capacidade de todos nós como seres humanos. Existe até um termo quando se estuda sobre a mente, que a nossa mente, existe uma condição do nosso cérebro que é chamada de plasticidade cerebral. O que é isso, plasticidade? É justamente uma capacidade que nós temos do nosso cérebro de se transformar e se adaptar às necessidades ou aquilo que a gente precisa se adaptar. Então você mudou de um lugar para outro. Lembra que em outras aulas nós conversamos a respeito do desenho, do filme Divertidamente? Aquela menina do filme, ela teve que passar, ela passou por uma mudança e esse tipo de mudança e outras mudanças são coisas da vida. Ela se mudou de um lugar onde ela estava acostumada a viver, de uma casa, de uma cidade, onde ela tinha amigos, estudava numa determinada escola que ela estudou por vários anos, e ela mudou para um lugar em que ela não conhecia ninguém, uma casa diferente, menor, teve que mudar de escola, vários hábitos dela tiveram que mudar em virtude das novas condições familiares, enfim, esse tipo de mudança gera em nós uma maior capacidade de resiliência. Conforme nós exercitamos isso, as mudanças, ou passamos por elas e nos adaptamos, nós nos tornamos cada vez mais resilientes. E eu vou dizer para você, essa é uma condição necessária para a vida. Dificuldades existem, lutas existem. Até para quem conhece um pouco da religião cristã, do cristianismo, há uma frase bíblica onde Jesus fala para os discípulos e fala para todos aqueles que leem a Bíblia hoje, que no mundo nós teríamos aflições, mas que assim como Jesus venceu todas as coisas e até mesmo venceu a própria morte, quem conhece a história que é contada de Cristo, ele ressuscitou vencendo a morte, ele diz, todos nós podemos vencer as dificuldades, porém,
ele foi bem claro, verdadeiro, dizendo: as dificuldades sempre existirão, sempre haverá dificuldade. Agora, vocês têm condições de superá-las completamente. É só continuar batalhando, persistir, perseverar que você alcança o resultado. Eu vou aproveitar neste ponto, já que estamos falando de resiliência, e falar para você, linkar isso com uma outra aula que nós demos aqui sobre mindset. Você lembra o que é mindset? Mindset geralmente é traduzido como mentalidade. Então pensa assim, todos nós temos um tipo de mentalidade que se formou ao longo dos anos por causa de criação, vivências, enfim, podemos chamar isso até de... Não é exatamente a mesma coisa, mas eu gosto muito da palavra paradigma, que é um padrão de pensamento que nós temos em virtude de tudo aquilo que nós aprendemos na nossa vida até o presente momento. Eu, por exemplo, estou falando com vocês, eu tenho mais tempo de vida, mas, por exemplo, se eu falar com meus pais, meus sogros, eles têm bem mais tempo de vida, vivência, experiências do que eu. E de repente você também, já muita coisa você aprendeu ao longo da vida, mas ainda tem muito de vida para viver e aprender pela frente. E aí o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão de mentalidade tende a ir mudando, a ir se ajustando, a ir se adaptando. Porém, quando nós falamos de mindset, nós falamos que há dois tipos de mentalidade. Ó, pensando assim, ó, quando se fala mindset, você vai do inglês, mind é mente e set tem a ver com configurações. Se você tem aparelhos eletrônicos, é possível que você encontre esse termo set no sentido de algum botãozinho que você aperta para configurar. Então, pensa, a nossa mente é possível configurar, adaptar, ajustar, modificar programações em nossa mente e com certeza você vem aprendendo isso com a gente durante todo o nosso trabalho ao longo do ano, porque eu venho falando para vocês como funciona a mente, o que a ciência já estudou a respeito disso, né? Então, mindset, forma de mudar a mente ou como é que a mente trabalha. E aí, lembra que eu falei que há dois tipos de mindset? O mindset fixo e o mindset de crescimento. E todos nós, em determinado momento da nossa vida, a gente age ou mais com uma mentalidade fixa, ou então com uma mentalidade de crescimento. O ideal é que nós identifiquemos na nossa vida, se a gente quer ter melhores resultados na nossa vida, que a gente identifique em quais situações nós estamos agindo assim, conforme o mindset fixo, ou seja, é aquele negócio assim de, eu acredito que eu não consigo ir além disso porque o que eu sei é isso, o meu talento é isso, ponto final, não dá para eu melhorar, crescer, evoluir. O mindset fixo tem esse tipo de mentalidade. O mindset de crescimento é diferente porque em situações em que a pessoa de mentalidade fixa, de mindset fixo, ela sofre, ela acha difícil porque existem dificuldades ao longo da vida, e aí ela tem um sofrimento por demais em relação a isso, porque ela acredita que ela não pode viver aquilo, ou suportar aquilo, ou conquistar alguma coisa, porque ela se vê mais ou menos como pré-determinada a fazer apenas aquilo que ela tem um dom para fazer. A pessoa de mentalidade de crescimento, ela chega a ter prazer em situações de desafio. Ela chega a ter prazer na hora de fazer uma prova e testar os conhecimentos, porque ainda que ela identifique que ela não foi muito bem na prova, ou que ela não está sabendo muito bem um determinado conhecimento na hora que está fazendo a prova, porque não estudou direito, porque não prestou atenção, porque se distraiu quando o professor estava explicando alguma coisa, seja lá o motivo que for, porque você não fez as tarefas que o professor pediu, seja lá qual for o motivo. A pessoa que tem uma mentalidade, o mindset de crescimento, ela olha essa situação de desafio e ela fala assim, eu posso superar, isso está me mostrando o que eu preciso melhorar, isso está me mostrando falhas que eu tenho e que eu posso corrigir. E isso chega a dar prazer para você, para quem tem essa mentalidade, porque quem é que não quer melhorar? Quem é que não quer crescer? Quem é que não quer evoluir? Nós somos seres que amam a aprendizagem. Pode até parecer, você pode até falar para mim assim, eu não sou muito fã de estudo, ainda estou aprendendo sobre isso, porque desde o começo do nosso trabalho esse ano, nós temos falado sobre você aprender a ter prazer em estudar. Porém, é possível que você ainda não tenha todo o prazer que eu falo que é possível ter com o estudo ainda, porém, aprender é sim prazeroso. E com certeza você já experimentou na sua vida situações em que você aprendeu diversas coisas, seja jogar um videogame, seja avançar numa fase de um videogame, seja conquistar um resultado num jogo de tabuleiro, seja
fazer uma dança de uma coreografia que você aprendeu, seja lá o que for, a aprendizagem, no final das contas, quando você alcança o resultado dela, vai te dar prazer. Então, e aí por que eu linkei isso com a resiliência? Porque se você tiver um mindset, se você ajustar a sua mente para ter uma mentalidade de crescimento e ter prazer com a aprendizagem e com os desafios da vida e persistir, porque aí entra essa palavra tão importante, persistência. A persistência, ou poderíamos usar também uma outra palavra, a perseverança, vai te levar a resultados melhores, vai te levar a ter prazer com a aprendizagem, vai te levar a aprender de verdade e vai te ajudar a lidar com a resiliência, a ter mais resiliência, a desenvolver a resiliência. E eu quero encerrar esta aula citando uma frase de um livro que eu li chamado Pense em Riqueza, que diz assim, olha que bacana essa frase. A frase diz assim, ninguém jamais é derrotado, até que a derrota seja aceita como uma realidade. Então entenda, na prática não existe fracasso. Não existe fracasso, ou nenhum fracasso é definitivo. Por quê? Porque o fracasso, ou a derrota, ela só acontece se você aceitar a derrota. Ah, esse período de pandemia foi difícil, tive lutas, tive tive dificuldade para aprender online, para dar aula online, no meu caso com o professor ou outros professores. Não importa se você superou completamente isso ou ainda não. Porém, você só é derrotado se você aceitar que você foi derrotado. E o que vai me fazer não aceitar a derrota? A persistência, a perseverança e o saber que todos nós temos em nós esta capacidade de ser resiliente. E esta capacidade pode virar uma habilidade se você praticá-la, persistir diante das dificuldades e seguir sempre em frente. Ok? Eu encerro esta aula de hoje, desejando a vocês um excelente final de ano. Ah, não terminou ainda? Não, nós devemos ter ainda um encontro pessoal. Pessoal não, pessoalmente acho que a gente não vai se ver, mas vamos fazer uma videoconferência, então nós vamos trocar ideias e fazer realmente um fechamento do trabalho deste ano. Mas eu agradeço a sua participação aqui, espero que tenha aprendido muito dentro do trabalho que nós desenvolvemos e conte com o meu apoio. Sempre que tiver alguma dúvida, fala comigo. Um beijo no teu coração e até semana que vem. Deus abençoe.